Olá pessoal, estamos aqui em mais um InfoCast. Eu estou num dia super especial recebendo um amigo, eu falo que é do Aritsá para a Vida, para o Delivery. Estou aqui com Pedro Leite, CEO do Asilados, e eu queria que ele falasse um pouco para vocês da experiência dele, desse momento que ele está. Minha amiga, primeiramente eu vou te agradecer, por esse convite, como eu já te falei em outras oportunidades. Faço isso por amor e porque gosto e com aquele intuito da gente poder ajudar. Então, aproveitando, você já me apresentou, eu estou também aí nessa luta do delivery, buscando sempre estar melhorando o meu, mas também buscando ajudar a outras pessoas a se desenvolverem e em busca não só de um faturamento. Muita gente hoje trabalha e quer e pensa apenas em faturar mais, mas eu acredito que a gente tem que estar em busca realmente da última linha ali, do que está sobrando, do lucro. E aí aproveitar a oportunidade aqui logo no início para te parabenizar por esse trabalho maravilhoso que você vem fazendo, Como eu falei há pouco tempo aqui para ti, a gente hoje tem que ter realmente o propósito, o intuito de ajudar, e não só ajudar aquela pessoa, o dono da empresa, é todo mundo que está por trás. Quantos empresários, quantos funcionários, quantas famílias realmente estão ali por trás daquela pessoa que vai atrás de ti para poder melhorar o negócio dele. Verdade. Então, a partir do momento que você ajuda aquele empresário, você está ajudando também várias e várias outras pessoas por trás. Verdade. E com certeza vocês contribuíram, Porque eu gosto muito de falar que o Asilados, ele faz parte da minha história com o delivery, faz parte do meu crescimento. Porque quantas vezes a Joyce estava ali batendo na porta, Vamos abrir mais uma loja, vamos fazer esse cadastro, vamos negociar. E não só isso, Quando eu ia para outras cidades fazer expansão, eu dizia assim, eu ligava para vocês, quem é o Asilados dessa cidade? É o Careca. Vamos lá para Laje do Careca, vamos abrir Maceió e vamos botar para rodar. Então, vocês contribuíram, inclusive com clientes que eu não conseguia fechar às vezes para botar no delivery, aí o Juninho dava uma ligação lá, ei, abre aí que tem que entrar. Enfim, contribuíram e a gente acaba todo mundo se ajudando, como você falou, Isso aí faz parte realmente de quando nós temos e sabemos que as pessoas têm o mesmo propósito que a gente, que não é nada simplesmente por interesse ou para chegar ali e tentar, digamos, entre aspas aqui, sacanear, a gente vai em busca realmente de ajudar, de abrir portas. Eu digo que durante esses últimos 2 anos da minha vida, o que eu mais fiz foi network e abrir porta. Verdade. Então, se eu tenho condições hoje de abrir a porta da Joyce em algum local, eu vou chegar lá, vou abrir e vou dizer, cara, vai lá que ela pode te ajudar. Ou então, tu tem alguém que possa me ajudar, vai lá, procura a Joyce, procura o Rafa, procura... Porque a gente tem hoje um mercado que é muito competitivo, porém poucos nesse mercado fazem com responsabilidade. É verdade. É muito fácil dizer que vai fazer alguém vender mais, duplicar, triplicar. Quando eu escuto esse discurso, eu já nem gosto. Eu não gosto de vender assim. Quando eu comecei lá atrás, meu esposo faz a gestão de tráfego, ele dizia, você não pode usar uma cópia assim, você tem que dizer que vai dobrar o faturamento. Eu falei, eu não vou falar nisso. Mas você tem que falar, eu não vou falar isso, porque eu acho irresponsável. Primeiro porque não depende só de mim. Sim. O cara tem que estar envolvido. O cara tem que, dependendo da estratégia, ele tem que ter grana para investir no marketing. Sim. E se não, ele eu prefiro crescer devagar e Tenho cases de pessoas, eu peguei Maria Pitanga, de loja de Maria Pitanga, eu tirei de 900 pedidos para 1.600 e pouco eles fizeram agora. Mas com a estratégia dele, no momento dele, com a realidade dele, porque cada um tem uma realidade. Então você tem que ter muita responsabilidade. E aí, Joyce, eu vou falar até agora olhando para a câmera. Qual é o grande problema hoje que a gente vivencia? A maioria das pessoas querem o fácil. Querem ouvir e achar que vai sair do 0 a 1 milhão do dia para a noite. Não é assim. A gente tem que ir em busca e nós vamos subindo um degrau de cada vez. Não dá pra gente achar que vai sair do 0 para 1 milhão de hoje para amanhã. Não dá. Não dá pra gente tá vendendo 900 pedidos e sair para 1.800 e a gente achar que é só um estalar de dedo. Não é. Entendeu? Até porque eu tava aqui ouvindo há pouco tempo que você tava falando e jogar o tráfego para aquela loja e fazer aquela loja vender mais, primeiro nós temos que saber se lá na retaguarda, se tá pronto, se a casa tá pronta para receber aquilo. Porque você joga. Sendo que se você não fizer um bom atendimento, ter uma boa experiência do cliente, aquilo ali não vale de nada. Você tá simplesmente pegando o dinheiro
rasgando e jogando no lixo. É a mesma coisa. Eu peguei um cliente agora para atender, gigante, e quando eu comecei a fazer o diagnóstico dele, eu disse o seguinte, eu não vou olhar, eu tenho 2 meses, eu não entrei nem no iFood, nem olhei. Sim. Porque eu vi tanta coisa para ajustar internamente e existe uma responsabilidade. Você quer vender, mas você não pode vender de qualquer jeito. Sim. Então, vamos arrumar a casa, vamos ver como é que tá a estratégia, como é que tá a tua logística, como é que tá o teu tempo de passada aqui interno. A pessoa tem um tempo médio de preparo de 40, 50 minutos. Não existe nenhuma culinária que se comporte assim. Então, a gente tem que arrumar muita coisa, porque se eu der um clique lá, você sabe que às vezes você mexe num tempo de entrega, qualquer configuração já dá uma fomentada. Sim. Mas eu não vou fazer isso porque a casa não tá arrumada. Então, você não tem adianta, às vezes você tem que... Eu digo muito isso. O pessoal chega para mim e pergunta: Pedro, o que é que faz um delivery ser rápido? Aí vem alguma pergunta que é pior ainda. Quantos motoqueiros eu preciso ter para ter um delivery rápido? Cara, não é por aí. Não é, você pode ter 1000 motoqueiros na sua porta. Se a sua cozinha não soltar rápido, então muitas vezes, quando entra num cliente como esse que você está falando aí, o primeiro passo não é realmente olhar a loja do iFood, sendo que a grande maioria só quer te chamar e perguntar: Joyce, o que é que eu faço para vender mais? Aí dá o terceiro mês, Joyce, eu não tô vendendo ainda. Calma, a gente tá arrumando. A Joyce tem que entrar, tem que olhar primeiro o fluxo da cozinha, como é que o fluxo está acontecendo, onde é que o motoqueiro vai pegar, como é que esse despacho está sendo feito, será que o embalamento está sendo feito da forma correta, será que realmente estão cuidando desse pedido de uma forma que vai chegar lá na casa do cliente e ele vai estar correto, tá tendo um double check, não tá tendo. Então, são tantos pontos a serem observados antes de você apertar qualquer botãozinho para vender mais. É verdade. Entendeu? E eu não concordo e acho que nem existe esse botãozinho de vender mais. Eu acho que são estratégias que têm que ser tomadas, são ajustes que têm que ser feitos. O resto é consequência. Que aí, outra coisa que eu ouvi você falando esses dias, a forma que o cardápio está disposto, o que é que adianta eu fazer um tráfego para dentro do meu canal próprio se o meu cardápio é uma bagunça, o cara vai clicar, eu vou gastar e o cara não vai converter. Entendeu? E aí, falando tanto de canal próprio, mas também puxando um pouco aqui pro iFood, na minha palestra, eu sempre boto o meu painel de desempenho. E aí eu coloco o quê? Não adianta nada eu ter muita visita, a coluna que eu olho, da mesma forma que na minha DRE eu olho para a última linha, no meu painel de desempenho eu olho para a última coluna, porque eu quero saber quantos por cento está convertendo, certo? E aí hoje lá no Asilados, graças a Deus, a gente consegue ter uma conversão acima de 30%. Excelente, porque hoje quando tá 16, 17 já tá Não, já falo que tá ótimo. Eu assisti agora uma palestra do iFood lá em Natal e o iFood dizendo que acima de 10, 12, 15 tá já maravilhoso. Tá bom, e pra mim eu digo, meu irmão, tô convertendo, eu converti agora em fevereiro mais de 35%. Pegando números de meses que tem uma relevância maior, como dezembro, eu converti 33,5%. E eu olho para aquilo ali e eu digo, o que é que eu tô fazendo de errado? Sim. E o cara, como assim, Pedro? É errado convertendo porque tudo isso? Porque eu quero mais, né? Eu digo, meu irmão, como é que pode? Olha o tanto de gente que entrou no meu cardápio, falando dessa loja específica. Eu tive 30 mil visualizações. E no final da última coluna, eu converti 30 e poucos por cento. Eu converti 10 mil, 11 mil pedidos, algo parecido por isso, para fechar lá os 33%. Eu digo, como é que 30 mil pessoas entraram? Por que eu só converti isso? Por que eu perdi mais do que a metade dessa galera entrou e saiu? Porque o cardápio tá redondo, tá atrativo, né? Não, aí eu me pergunto como é que o pessoal chega e diz que converter 15 é bom. Eu não gosto, mas eu já digo pra você, quando eu chego no cliente e digo, gente, tá 15, mas vamos brigar para chegar. O meu meta é o 30. Minha meta sempre é pelo menos o 30. Digo, Joyce, assim, é difícil. Ano passado, eu devo ter feito, eu perdi as contas de quantas palestras eu fiz, mas eu rodei nos 12 estados diferentes. Todas as minhas palestras eu pergunto, tá aqui o meu painel. Se tiver alguém aqui que converta mais do que isso, por favor, levanta a mão e eu vou te chamar aqui agora. Não, vou te chamar aqui no palco agora, porque aí eu não quero só para mim a informação. Vamos compartilhar com a galera que tá aqui. Tá quanto? 33? 33. Eu tenho um cliente que chega a 32, mas o meu, putz, tá top. Era 20 e pouco. E aí, durante todas essas palestras, só teve um que me falou. É difícil. Mas era uma conversão no canal próprio, não era no iFood. O iFood, a gente tá dentro de um shopping, que eu chamo o iFood de shopping, se degladiando
com milhões de outras Promoção, campanhas, campanha, Clube cupom. iFood, taxa grátis e... É desleal. Se a gente for falar disso aqui, nós vamos passar aqui 3 Não, dias. e aí a gente vai se estressar, vai pedir remédio pra pressão. A gente já entrou no assunto que eu vou falar de experiência do cliente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os elementos, e aí a gente pode tocar um pouco nisso, que tu considera assim mais essencial mesmo para oferecer essa experiência. Eu gosto muito de dizer, e toda vez que eu falo isso, eu lembro de vocês. O cliente não vai comprar hambúrguer, o cliente não vai comprar pizza. O cliente compra o quê, Pedro? O cliente compra justamente essa experiência. Eu falo direto, eu não vendo produto, eu vendo serviço, eu vendo a minha entrega. Então, hoje, eu digo, o que o cliente quer, e aí o Pedro está falando isso, não é à toa nem é do nada. O cliente quer a rapidez. Rapidez na entrega. É o que mais olha. Inclusive, sei que você é parceiro lá do pessoal do JJ, e foi numa pesquisa do Rafa lá do JJ, que ele pegou e eu vi, inclusive eu falei para ele que eu estava usando isso, que primeiro lugar para gerar maior recorrência, ele fala tempo muito de disso. entrega. Segundo, aí vem o produto está em terceiro. Segundo vem embalagem, terceiro produto, quarto atendimento. Aí o que é que o cara tá preocupado? O meu produto é o melhor do mundo. Rapaz, aí o José, a Maria, o João, todo mundo diz que o produto é o melhor do mundo. É verdade. Eu não vou dizer, vocês não vão ouvir eu falando jamais que o meu produto é o melhor do mundo. E aí eu também não gosto de ser ousado a esse ponto, que a gente gosta sempre de trabalhar com a humildade, mas eu digo, eu posso bater no peito e dizer que eu tenho um dos melhores serviços. Isso é entendeu? Verdade. Tempo de entrega e tal, até porque não é todo mundo que tem a coragem de fazer o que a gente faz, de colocar um 15 minutos ou grátis no salão, independente do dia. Pedro, Fortal, lotado, loucura total. Tem 15 minutos ou grátis? Tem. Pedro, show em tal canto, lotado. Vai ter 15 minutos ou grátis? Vai. E aí, Pedro, tu perde muito? Geralmente não. Por quê? Porque a cultura da empresa já está muito forte nisso. Então, falando dessa parte, né, quem está tocando aqui, da experiência do cliente, hoje, o ponto principal, não vou nem tocar em outro, é a rapidez na entrega. E aí, tem gente que pede para, Pedro, deixa eu conhecer a tua cozinha. É até engraçado, eu vou até botar uma câmera específica lá para poder pegar a imagem da cara da pessoa entrando na minha cozinha. Olha e diz assim, não, tá brincando. A minha é muito melhor e mais bonita do que a tua. Eu digo, mas não tem a cultura que a minha tem. Não adianta. Porque o cara tem equipamento tal, e demora meia hora, 40 minutos para poder fazer uma entrega. E aí a minha que tá lá, trabalhando entre aspas, no tempo da pedra, eu não tenho a chapa melhor, não tenho a chapa mais cara, nada. Eu tenho uma chapa simples, mas os meus funcionários, a equipe lá, trabalha com essa cultura da rapidez. E aí eu não posso comentar tudo isso e não dizer. Hoje, a grande maioria, não vou dizer todos para não ser usado a esse ponto, dos meus funcionários, se chegar lá e perguntar qual é a missão do Asilados, eles vão dizer: matar a fome em tempo recorde. Se eles não disserem do jeito que eu tô falando aqui, porque fui eu que fiz, então eu não esqueço e não vou perder a expressão, eles vão dizer algo parecido com isso. Nós vamos matar a fome rápido. A gente tem que resolver o problema do cliente, é botar ele para comer ligeiro. Pronto, algum jeito eles vão dizer. E por que que eu tive essa impressão? No ano agora de 2024, a gente completou 16 anos de história. E Passou aniversário no mesmo dia, viu? Olha só. E eu peguei e pedi para os funcionários gravarem um vídeo, um depoimento. Eu vi. E aí, ali, o Pedro estava longe, que eu não quis ficar perto para poder ter a verdade do que eles estavam dizendo. E foi impressionante como a grande maioria falou da nossa cultura, falou do que está lá dentro da nossa missão, visão e valores, sem a gente estar pincelando nada para eles. Massa. Simplesmente. Agora ele falava do jeito dele. Mas eu dizia, isso aí ele tá querendo ir para aquele pontinho ali. E consegue identificar. É legal porque quando você fala de 15 minutos no salão, a gente prova como a importância da porta para dentro tá muito em evidência. Por quê? Porque da porta para fora você não consegue controlar. Então, você precisa entregar em 15 minutos. Agora, por experiência, posso estar muito enganada, mas o tempo de entrega de vocês em qualquer lugar da cidade não passa muito de 20 minutos, por experiência própria. Mas eu sei também que não tem como dar o 15 minutos ou grátis não entrega. Não tem como. Tem uma lei hoje que... mas falando sobre isso, Joyce, hoje a gente faz de tudo e nós temos hoje até sistemas que acompanham isso e me dão métricas
de quantos pedidos saíram da loja na mão do motoqueiro passando de 15 minutos. Legal. Certo? Por quê? Porque eu Pode entendo... fazer propaganda, viu? Se quiser, não tem problema não. É nosso mesmo, pode procurar a gente. E aí, o que é que a gente faz, né? A gente hoje olha e acompanha isso na risca. Por quê? Porque eu sei que se o pedido sair lá da loja com menos de 15 minutos, ele vai chegar na casa do cliente dentro do programado que está ali de 20 a 30. Aí tudo isso vem para dentro da nossa estratégia. Sim. Qual é a nossa estratégia ali? É justamente o raio de entrega que a gente atua. Eu chego às vezes pro pessoal, qual é teu raio de entrega? Aí o cara, a cidade toda. Pois é. Eu digo, mas meu irmão, quando ele vai analisar, ele só vende nos 3, 4 km mais e pronto. Olha lá. Então tem horas que hoje eu briguei muito no iFood, quando eu tava lá fazendo parte do fórum, diretamente, para poder a gente conseguir diminuir raio de entrega num simples toque. Sim. Hoje já melhorou muito, que tem uma borrachinha lá que eu saio apagando, eu apago tudo, depois eu volto. Entendeu? Mas por que eu me preocupo com isso? Porque na hora do momento de demanda, no momento de pico, eu quero entregar onde eu vou entregar bem. Exatamente. Então eu sou o primeiro que eu ligo lá pra loja. Se eu vejo que tá, quantos motoqueiros tem hoje? Tem tantos. Tem quantos pedidos pra sair? Tem tantos. Bora lá na borrachinha. Sai, eu apago diminuir. logo. Por quê? Quem tá perto vai atrás de mim, e ele sabe que vai chegar rápido. Exatamente. E eu não posso quebrar essa experiência. É o que eu falo para todo mundo, gente. Embarreirou, diminui o raio e aumenta o tempo. Pronto, morreu, porque o cara quer. E se precisar, fecha a loja. Eu fecho a loja. Eu também falo, é o último ponto, mas se precisar, fecha, porque tu não vai comprometer tua experiência. Justamente. Né? Aqui eu falo um pouco assim, e aí eu queria trazer aqui para ti, como vocês conseguem personalizar essa humanização do atendimento, né? Como é que isso influencia, né, para satisfazer o cliente, fidelizar? Certo, vamos lá. Hoje, primeiro ponto, nós temos que, pegando o gancho da tua pergunta, a gente se preocupa muito com isso, em personalizar, em humanizar, mas aí vem o que a gente está vendo no mundo atual que a gente está vivendo. Hoje nós estamos vivendo, eu tenho que pensar, e eu falo isso para todo mundo de negócio. Meu amigo, o senhorzinho pode ter 60 anos, ele está lá no negócio dele já aberto há 40, mas, meu irmão, se você não se atualizar, não entender quem é o público que está consumindo hoje em dia, teu negócio vai ficar para trás. Sim. Então, hoje, qual é o público que nós vamos trabalhar daqui para frente? Geração Z e geração Alpha. Geração Alpha ainda é muito novinha, mas a geração Z já está aí, já está consumindo. Sim. A geração Z, ela não quer falar com ninguém. Verdade. Ela não quer e aí eu falo isso porque eu já ouvi depoimentos e vi pesquisas onde quanto menos comunicação tiver, é melhor. Eu tive agora em Belém recentemente e tinha uma menina da geração Z, ela levantou a mão. Ela disse, se um restaurante só tiver como eu fazer o pedido e eu precisar falar com alguém, nós não vamos pedir de lá. A não ser que tenha alguém que se disponha. Agora, eu não peço. Então, hoje, essa questão da humanização, o que é que a gente faz, né? A Nota I, por exemplo, ele é muito robotizado. É muito padrão e é muito igual. Sim. O atendimento que vai dar pro restaurante A, B ou C. Aí não humaniza, né? Não dá pra personalizar. Eu nunca fiz. Agora, hoje, já que você disse que eu posso vender o jabá aqui, eu tenho um grande parceiro que é o Jordani da Uidu. Tava com ele essa semana. Pronto. Parceiro meu também, viu? Agora vai vir novidade. As novidades já estão lá no Asilados. Nós estamos agora com um bot personalizado, né, através da IA, que a gente consegue fazer com que ela responda de acordo com a persona da nossa marca. Eu testei essa semana no Em Nome da Pizza. Tenta queixar a Maria lá pra ver a resposta que a Maria vai dar. E aquilo ali quem treinou foi a gente. Foi eu e o Jorge ali, ó. Lógico, o Jordânio, o Rodolfo participaram também. Mas o Jorge ficou horas e horas conversando com a Maria. É muito legal, porque vocês usam uma linguagem que é de vocês. Isso eu acho muito massa. E tem um detalhe, a linguagem do Asilados é uma linguagem mais descolada, é uma linguagem que vai ter um uso de gíria. Sim. A linguagem da Em Nome da Pizza, ela é uma linguagem mais sutil. A Em Nome da Pizza, ela é uma persona feminina. Legal. Então, com isso, né, a gente até falou, pô, eu nunca tinha botado um atendimento por WhatsApp. Legal. E a gente se dispôs agora a fazer esse teste junto com a Uidu. Por quê? Porque a gente consegue. Então eu chego lá para a atendente e pergunto, como é seu nome? Ela vai me responder, oi, meu nome é Maria. Muito bom. E aí a questão que eu tava brincando aqui, eu digo, rapaz, vamos treinar a Maria, porque tem os cabas gaiato. Maria, gostei muito do seu atendimento. Teria como você me dar seu telefone? Aí a Maria vai responder o gaiato.
Rapaz, Pedro, José, João, vamos focar na pizza. Sim. Eu tô aqui apenas para lhe atender da melhor maneira possível. Então isso é muito bom. Muito bom. Por quê? Porque a gente não fica aquela coisa que é totalmente igual, que todo mundo tá fazendo da mesma forma. Sim. O Asilados a gente anda na contramão. Todo mundo tá indo fazer ali, aí o Jorge e o Arivaldo falam muito sobre isso. Rapaz, papai e mamãe sempre dizia, vocês não são todo mundo. Eu tenho que até falar um negócio falar nisso. E para quem não sabe, a Uidu, gente, ela é uma ferramenta excelente, tá com as Asilados acho que muitos anos. Já. E eles eram o nosso call center, e aí eles estão se modernizando agora. E eles fazem toda a parte de atendimento dos meninos. Tudo. Então é muito bom, quem quiser procurar, a gente vai colocar aqui. Sim. Porque vale muito a pena. A gente se preocupa com muita coisa e terceirizar uma parada dessa é muito massa, porque dentro você não consegue. E tem um detalhe, Joyce, que eu falo, e aí não é jabá aqui não, é justamente o quê? Cara, eu só vou indicar, eu só vou falar bem do que eu uso. Sim. E eu só passei a usar porque a gente viu que era legal. Porque faz quanto tempo que o Jordani oferece isso, oferece aquilo e tal? Vamos ver. E ele tá lá incansavelmente tentando melhorar a plataforma. Exatamente. Então hoje a gente usa um outro painel dele, a gente está trabalhando agora e aperfeiçoando uma roteirização que a gente quer usar também. Mas Pedro, tu nem faz rota. Não faço rota, mas eu quero acompanhar onde o motoqueiro tá. Eu quero otimizar o despacho do pedido. Então, tudo isso a gente tá trabalhando para poder melhorar a questão da experiência que a gente tava falando aqui. Eu fiquei sabendo que tu pediu delivery aí, foi rapidinho. Faz 40 minutos. Ei, tu ia comer, viu? Meu filho, chegou bem rapidinho, bebê. Fala. Tinham 3, eu peguei um pra mim porque eu não aguentei. Não acredito não. Não, mas então como? Vem comer aqui do nosso lado. Meu filho. Macho é pra um batalhão, viu? Mas peraí, deixa aqui. Leva pro pessoal comer, porque quem tá por trás aqui estão trabalhando. Ei, meu filho, leva de volta pro pessoal. Aqui é só o meio dela. Oi, papai, chama. E as meninas estão ali, viu? Fala baixo, a buzina. Ai. Isso aí é animado, viu? Bora. Muito bom, muito bom. E aí falar de experiência, eu ia falar de tecnologia também, eu acho que é isso, a experiência do cliente, é o tempo, você fazer o diferencial. E aí eu ia te perguntar, para chegar aqui pros finalmente, sobre o milkshake lá no topo do cardápio do Rodolfinho Macho. Eu ensino que o milkshake é como se fosse sobremesa lá no final. Me conta essa história do milkshake lá em cima. E é legal porque eu digo para todo mundo, não é receita de bolo. Os meninos botaram o milkshake lá em cima. Qual é a do milkshake? 33%. Pois é, fala do milkshake. Eu vou dar uma dentada, meu nutricionista vai brigar comigo. Não, tem besteira não. Mas aí é bom comer agora porque eu tenho justificativa. Ele vai perdoar porque é Asilados e porque tu tá gravando comigo. Vai, aproveita. Muito bom. Mas vamos lá. A questão do milkshake no topo do cardápio, a gente pode até olhar depois, né, e mostrar pro pessoal. Vai ter loja que o milkshake vai estar no topo do cardápio e tem loja que eu tô mudando e tô testando de outro jeito. Legal. Por quê? Porque o milkshake no topo do cardápio a pessoa ele entrou no Asilados para comprar o quê? Sanduíche. Muitas vezes a pessoa vai e escolhe o sanduíche que ela quer e ela nem chega lá no final para poder pedir o milkshake. E detalhe, o meu milkshake são 2, 3 milkshakes que eu coloco no topo. Que eu sei que são os que vendem mais. Sendo que tem gente que diz, eu tentei botar o milkshake no topo do cardápio e não vendeu nada. O cara botou 10 milkshakes. O cara, vixe Maria, não tem sanduíche hoje não, só tem milkshake. Não são 2, o cara já tá vendo a próxima abazinha lá, onde tem os mais pedidos que a gente colocou. Entendeu? Então, hoje, que eu digo assim, não existe a receita de bolo conforme a Joyce disse. E detalhe, a gente só vai saber se vende, se converte, se não, se testar. Porque aí o que é que eu faço? Hoje, dentro dos nossos, e aí vai um outro pontinho aqui, asterisco do que a gente faz. Dentro do Asilados, dentro do Asilados de frango, que é o nosso carro-chefe, é um dos sanduíches que mais vende ainda até hoje, lá dentro tem suco com 20% de desconto. Sim, eu vi. Sendo que só tá lá dentro do sanduíche. Se o cara entrar primeiro e pedir o suco lá, ele acabou não vendo que tinha dentro do sanduíche a opção de ter com 20%. Entendeu? Mas tudo isso é estratégia. Pedro, e sempre vai dar certo? Não. Dá certo, continua, não deu, tá, e depois muda, né? Enjoou, mexe. É isso que eu falo. Hoje eu passei 2 horas ou mais de reunião fazendo análise, criando novos combos. Por quê? Porque o cliente está muito em busca de produto barato. E eu não tenho como em uma coisa que aí eu posso dizer para vocês com toda certeza. Se tem uma coisa que, a vez ou outra, vem um cliente que bota uma reclamação. Diminuiu o tamanho. Irmão, tua fome estava maior. Entendeu? E eu digo mais. É padrão. Eu sempre vou lá, peço desculpa, digo que vou analisar o que foi que houve e tal, porque eu não vou contrariar e dizer que o cara tá errado e vir com 1001 justificativas naquele momento. Não. Às vezes é a montagem também, né? Primeiro momento eu digo, cara,
desculpa, vou ver o que é que aconteceu. Se for necessário, eu devolvo o dinheiro, senão eu faço só um voucher e peço para ele pedir novamente. Mas eu digo, cara, é padrão. Sim. A gente recebe tudo, vem tudo porcionado. Eu não tô aqui pegando aqui com a mão e jogando. Não. Tá, é uma porção de frango com a gramatura correta. É uma porção de filé com a gramatura correta. Padrão e processo muito claro. Total. Né? Muito bom. Então, uma coisa que a gente fez, e isso já tem muito tempo, o que é que acontecia antes? Por conta da questão da rapidez, de querer ser veloz, a gente pegava, saiu 3 sanduíches de frango na mesma hora. O chapeiro ia, jogava os 3 e misturava os 3 e depois dividia no olho. E eu disse, não, isso não pode. Então, Pedro, mas agiliza aqui, é rápido. Cara, nos nossos valores tá lá velocidade e qualidade em tudo que fizermos. Então, o fato de tu misturar tudo, ou tu já deixar as porçõezinhas separadas, não é isso que vai fazer ser mais rápido ou mais devagar. Entendeu? Então, a gente preza muito por isso e olha muito para isso. Pedinho, muito bom, muito obrigada. Tem alguma coisa que tu queira acrescentar, que eu não tenha perguntado? Não, eu acredito só que não existe nada que você que está assistindo a gente aqui não seja capaz de fazer. Legal. Se não for ou tiver algum, vou usar a palavra deficiência, mas na realidade algum problema ali que você está entendendo e vendo no meio do caminho, aí tem profissionais como a Joyce que pode te ajudar, que vai lá para poder te dar a mão e dizer, bora, é por esse caminho aqui, entendeu? E outro ponto que eu também gosto de deixar, e asteriscozinho aqui, que tenha só cuidado também com qual pessoa você está pedindo ajuda. É verdade. Porque tem muitos aí que estão dando falsas ajudas e que em vez de melhorar, tá piorando. Piorando, é verdade. Né? Tem muito aí. O mercado, ele tá com vários leques abertos para você ir lá e... E a internet, ela dá autoridade para muita gente. Total. Né? Ave Maria, não gosto nem de falar. Mas vamos lá. Pessoal, busquem se atualizar. Né? A Joyce falou aqui de tecnologia. Hoje a gente está trabalhando com um bot lá no Asilados que a gente está desenvolvendo também. Massa. Que hoje eu já consigo acordar de manhã, olhar para o meu celular e eu ver tudo que foi que aconteceu ontem. Então eu já acordo sabendo como tá. Daqui uns dias eu vou poder pesquisar no meu banco, dizer... Quero saber quantos asilados de frango eu vendi ontem e o bot vai me responder. Trazer. Muito bom. Então, vamos sempre estar em busca de inovação e eu finalizo com isso. Muito bom. Obrigada, Pedrinho. Valeu, minha amiga. Tamo junto. Deus abençoe. Para você que ficou até aqui o final, fica aguardando aí que a gente vai ter muito episódio cheio de conteúdo legal para estar compartilhando aí com você e ajudando cada vez mais o ecossistema de delivery. Chama!